Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões da prova da segunda fase da nona Olimpíada Brasileira de Biologia. Uma prova de 120 questões. Nesse vídeo, então, nós vamos ver das questões 1 a 60 e no próximo vídeo das questões de 61 a 120. A prova começou com uma sequência de questões sobre ecologia, e ecologia é minha área favorita da biologia, então eu tendo a achar essas questões fáceis. Mas elas não necessariamente vão ser fáceis para todo mundo, depende do grau de intimidade que a pessoa tem com o tema, né, com o assunto da ecologia. Por exemplo, a questão número 1. A equação mais apropriada para demonstrar a curva de crescimento de uma população em condições naturais é, letra B, dn sobre dt, r vezes n, né, vezes 1 menos n sobre k. Isso aqui é a equação de crescimento logístico, né, e ela leva em consideração ali as constrições do meio, né, aquela coisa do fator da capacidade de suporte do meio, que é justamente essa letra k aqui. Sem considerar a capacidade de suporte, né, você teria um crescimento ali exponencial, que não é um crescimento natural, né, é um crescimento assim que você observa em micro-organismos até certo ponto, por exemplo, bactérias, e você percebe que em algum momento aquela colônia de bactérias ela cresce exponencialmente, né, mas em algum momento ela para. Por quê? Porque tem limites do meio, né, limites de recursos, etc. Então nenhuma população na natureza, né, condições naturais, vai crescer exponencialmente. Pode até crescer exponencialmente até determinado tempo, mas eventualmente, por limitações do meio, que é a letra K, ela vai parar. Capítulo 11 do Wycliffe, Economia da Natureza, um livro que eu já recomendei aí em outros vídeos. Crescimento populacional e regulação. Vou mostrar aqui algumas coisinhas, né, alguns detalhezinhos. Então, por exemplo, você vai ter o cálculo para o crescimento exponencial, né, de uma população, a mudança instantânea na taxa de indivíduos, né, na quantidade de indivíduos numa população, dn sobre dt, r vezes n. Né? Isso aqui é um cálculo. E é interessante observar que em crescimento exponencial, quanto mais indivíduos na população, mais rápido ela cresce. Né? Ela vai fazer uma curva mais ou menos como essa aqui. Mas as curvas de crescimento observadas na natureza, elas têm essa forma aqui, ó, um S. Elas têm aqui um ponto de inflexão onde o crescimento, ele é meio que, ele tem assim alguma força que para um pouco, né, tira um pouco da força do crescimento de uma população. Ela tem um começo que lembra um pouco a exponencial, né, mas chega um ponto aqui que ela perde um pouco da força, né? São os limites do meio, né, determinando ali que não importa quantos indivíduos, o aumento do número de indivíduos não necessariamente vai mais determinar aumento também na taxa ali no aumento da população, né? E aquele cálculo, então, vai ficar mais apropriado utilizando essa fórmula aqui, dn sobre dt, rn, né, 1 menos k, aquela que a gente viu lá na prova, certo? Que é a equação do crescimento logístico, que é um crescimento que depende e é, de certa forma, limitado pelo adensamento da população, ou seja, quanto mais indivíduos, mais restrição você vai ter a esse crescimento. Agora, leve em consideração que eu falei aqui em 1 minuto e alguma coisa, né, o que na faculdade o professor às vezes leva aulas e aulas para chegar, né, nessa equação aqui. Então, assim, claro que tem que pegar o livro e estudar com mais profundidade quem quiser entender melhor. Questão número 2. Marque a alternativa que contém um fator capaz de atuar na regulação do crescimento populacional. A gente teve uma questão bem parecida com essa numa prova anterior, né? Só que lá era o contrário, era fatores que não atuavam na regulação do crescimento populacional. E se eu não me engano, a resposta lá inclusive era tempestade, né? Foi uma questão assim bem tosca. E nesse caso aqui, né, fatores aqui dentre as alternativas que foram dadas que regulam, atuam, né, na regulação do crescimento populacional, predadores. E aqui eu faço a mesma discussão que eu fiz lá brevemente, né? Claro que tempestades, né, catástrofes naturais, variações na temperatura, variações no índice pluviométrico, tudo isso podem determinar ali, levar, né, a, enfim, déficit no número, no tamanho de uma população, podem levar indivíduos à morte, mas aqui seriam mais fenômenos, né, do que propriamente assim um fator ecológico, né, que é recorrente, por exemplo, a presença de predadores num ecossistema. Por exemplo, o Pantanal é uma planície alagada, né? Ela depende ali daquele alagamento periódico. Um período de seca intensa no Pantanal poderia certamente levar ali muitas populações a, né, diminuir de tamanho. Mas isso é uma coisa assim, sazonal, né? Foi um fenômeno que aconteceu e que depois ele se recupera. Enfim, só tô fazendo uma discussão assim, né, aquela parte crítica, né, pra gente poder sempre questionar uma questão, mas entender que o gabarito aqui ele tem uma razão de ser, né, dentro da ecologia. Questão 3. Atualmente as relações ecológicas estudadas pela alelobiose não se classificam mais em harmônicas e desarmônicas. Isso ocorre devido a qual fator? A alelobiose é a interação ali entre seres vivos, né? Seres vivos com seres vivos. Então, por exemplo, predação, parasitismo, mutualismo, certo? Isso é a alelobiose, diferente da ecobiose, que é a relação dos seres vivos com o meio abiótico, vamos colocar assim. Esses dois termos, assim, eles não são tão recorrentes, mas existem, né? É bom a pessoa saber o significado deles. E nesse caso aqui, uma razão para você, por exemplo, não considerar relações harmônicas e desarmônicas seria, por exemplo, relações antes classificadas como desarmônicas, ou seja, que causariam prejuízos, né, a espécies, serem importantes à manutenção do equilíbrio populacional. Então, por exemplo, a presença de um predador num ambiente, ou seja, ele vai predar alguém, né? Portanto, seria uma relação tida como desarmônica, porque uma vai estar sendo predada, né? Vai estar sofrendo ali ataques, né? Daquela espécie predadora.
Mas aquele predador, ao predar indivíduos daquela população que está sendo predada, ele regula o tamanho daquela população e assim ele evita que aquela população que está sendo predada, por exemplo, depressione recursos naquele meio. Um exemplo tosco, imagina lá as zebrinhas comendo lá, né, a graminha e tudo mais, se tiver muita zebra no ambiente, vai ter pouca grama para elas comerem, né? O leão vem, come algumas zebras, o tamanho da população de zebra não aumenta, né, astronomicamente e sempre vai ter grama para todo mundo comer, certo? A ideia é mais ou menos essa, eu sei que o exemplo que eu dei foi tosco, e enfim, essa discussão aqui ela é bem, enfim, complexa, né, mas considerem. 4. O bioma Mata Atlântica inclui os ecossistemas abaixo, exceto Caatinga, né? A Caatinga é um bioma, né? Então você tem Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, né? Enfim. Eu acho que essa questão aqui é pra ninguém tirar zero na prova mesmo. Super fácil. Uma questão interessante aqui, um comentário, né? Seria em relação ao manguezal e restinga, que são as zonas úmidas, né? Que estão associadas ali à Mata Atlântica. Alguns autores eu já vi algumas pessoas tratarem manguezal e restinga como biomas. Eu não tenho uma opinião sobre isso, né? Eu acho que ok, mas geralmente são ecossistemas associados à Mata Atlântica, né? Também tem bastante essa relação, então assim, estudem, né, as zonas úmidas e vejam lá as características, porque também são ecossistemas que caem bastante, né? 5. No bioma Mata Atlântica se encontram muitas plantas epífitas, como as bromélias e as orquídeas. Pode-se afirmar que essas plantas obtêm a água e os sais minerais a partir da própria atmosfera, né? Da chuva, de materiais em decomposição. Elas ficam ali, são epífitas, né? Elas ficam associadas ao tronco ou ao galho de alguma planta maior que elas. E elas obtêm a água, sim, da chuva que cai, né? E que, enfim, ela armazena ali as orquídeas, por exemplo. E as bromélias, principalmente, elas têm ali aquele copo que elas armazenam água e tem ali aquela quantidade de água que ela pode utilizar. Bromélias geralmente não têm raízes tão desenvolvidas assim, geralmente elas estão mais associadas à fixação, né? As orquídeas, por outro lado, elas têm raízes especiais que realmente captam a umidade da atmosfera. Nessas raízes vai ter ali o velame, né, aquele revestimento para impedir o ressecamento da raiz. E é importante, tanto bromélias quanto orquídeas não são parasitas, né? Elas vão ficar fixadas ali numa árvore, né, digamos numa planta, mas não vão estar extraindo nada dessa planta. Elas são apenas epífitas, vão estar ali e vão ter aporte específico de materiais de água e nutrientes vindo da atmosfera, da chuva, etc. E materiais em decomposição também, né? Questão 6. São adaptações das plantas que vivem no subbosque da Mata Atlântica. Elas vão fazer fotossíntese C3 e vão ter um baixo ponto de compensação fótico. Vamos tentar entender rapidinho por quê. Bom, numa floresta você vai ter ali as árvores mais altas, né, formando ali o dossel da floresta, e abaixo do dossel você tem ali arbustos, às vezes, né, algumas plantas de menor porte que vão compor o quê? O subbosque, né, é a camada abaixo do dossel. Portanto, você pode imaginar que elas vão ter menos aporte de luz solar, né, vão ter folhas, né, adaptadas para viver nessas condições onde elas recebem menos luz solar que as mais altas. O ponto de compensação fótico é o ponto onde tudo que a planta está produzindo, ou melhor, tudo que ela está consumindo, né, em termos ali de matéria orgânica para respiração, ela também está produzindo por fotossíntese. É o ponto de compensação fótica. Ela produz tudo aquilo que ela consome. O que excede disso, né, é excedente, ela transforma ali em açúcar e fica sendo uma reserva de açúcar. Ela vai transformar, né, em amido e vai ter essa reserva para ela. Mas o ponto é aquele onde ela equilibra a taxa de consumo e de produção. E repara que as taxas, né, de compensação fótica entre uma planta de sol, que é essa linha aqui azul, e de uma planta de sombra, que é essa linha rosada aqui, é diferente. A planta de sol, ela tem um ponto de compensação fótico maior do que a de sombra. A de sombra, ela vai precisar de menos luz solar, né, para começar a produzir ali fotossíntese. Por quê? Porque elas geralmente vivem na sombra, né? Então ela precisa ser mais sensível à luz solar para poder iniciar a fotossíntese com menos quantidade de fótons chegando nela. Enquanto que a planta de sol, ela já é uma planta calejada, né? Recebe aporte de sol forte, né? Intenso. Então ela exige ali uma quantidade maior de fótons para iniciar a fotossíntese. Basicamente é isso, claro que a pessoa pode ler um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre isso. E com relação à fotossíntese C3, né, na Mata Atlântica, uma floresta tropical, não tem ali nenhum estresse, né, déficit hídrico ou altíssimas temperaturas, é uma floresta tropical, uma planta de subbosque de uma floresta tropical, ela vai fazer a fotossíntese tradicional, que é a C3, não vai ter nenhuma adaptação para falta de água ou para altas temperaturas, né, que são as fotossínteses C4 e CAN. Texto para as questões 7 e 8 tem aqui a imagem de um peixe com um parasita ali na boca dele, né, que é um crustáceo. E esse crustáceo ele entra na boca do peixe, ele se liga ali, né, ele começa a parasitar a artéria ali da língua do peixe, né, para poder extrair o sangue. E nisso, a língua do peixe acaba se atrofiando, né? E eventualmente, esse crustáceo que fica ali naquela posição, preso, como se fosse um carrapato, né? Ele vai assumir o papel de língua desse peixe. Que é uma relação interessante, né? Aí muitas pessoas podem pensar, mas então se ele tá servindo como língua pro peixe, isso é uma relação mutualística, né? Porque, afinal de contas, ele está ajudando o peixe. Mas ele causou o problema em primeiro lugar, ele é um parasita, certo? Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração.
Portanto, a relação ecológica entre o crustáceo e o peixe pode ser classificada como parasitismo. Ele é um parasita. Ele está ali causando danos ao peixe e, eventualmente, né, por conta ali enfim, das conveniências evolutivas, ele acabou tendo esse papel, né, de servir como língua para o peixe. Mas, enfim, o peixe não precisaria de uma língua nova se o parasita não tivesse, né, enfim, danificado a língua dele em primeiro lugar. Questão 8. A partir da análise da imagem acima, marque a opção que contém animal com maior parentesco com o gênero Quisimotoa, né, que é o tal do crustáceo. Bom, ele é um crustáceo, portanto ele é um artrópode, né? Então tem que ser algum artrópode aqui, vamos ver. Gafanhoto, né? É um artrópode, um inseto artrópode. Enfim. Lombriga, nematóide, ouriço do mar, equinodermo, medusa, um cnidário, tênia, um plateuminto. Enfim. Mais um textinho para as questões 9 e 11. Tem aqui uma imagem de uma planta que, enfim, emite luz no escuro. Lá na prova, por conta da impressão, né? Ficou preto e branco, mas a imagem colorida é essa aqui. Repara que ela está emitindo luz, né? A gente consegue observar aqui as raízes, né? O caule, as nervuras das folhas. E como é que eles fazem isso? Eles pegam um, um gene de vagalume que determina ali a produção da enzima luciferina, ou melhor, da proteína luciferina. E essa proteína, ela tem ali a capacidade de, através de algumas reações, ela emite luz, né? Ela emite, o vagalume, ele brilha, né? No escuro, ele faz aquele flash, porque ele tem essa luciferina. Questão 9. Luciferase é o nome da enzima, né, produtora da bioluminescência, originada da palavra Lucifer, portador de luz. A luz é produzida pela modificação da luciferina. Observe o esquema abaixo que indica sua reação de oxidação, ou seja, vai ter oxigênio envolvido aqui. Então aqui a gente tem a luciferina, né, a luciferase atuando, né, através de uma oxidação ali, fazendo a luciferina emitir a luz aqui sendo representada por esse HV ali, né, que é um termo ali para, enfim, é alguma coisa da física quântica que eu, enfim, não quero saber. Pode-se afirmar que este processo ele depende de oxigênio como agente oxidante. Repara que a letra D ela engana, ó. Depende do oxigênio como agente redutor. Não, o oxigênio ele vai oxidar, certo? Tava tudo aqui, ó. Reação de oxidação, né? O oxigênio aqui na reação, agente oxidante. 10. A fluorescência também pode ser observada pela clorofila quando. Aqui já é uma coisinha mais específica, né? Mas tem alguns experimentos que eles tiram, né, os cloroplastos ali das células vegetais e tudo mais. Enfim, eles observam que a excitação desses cloroplastos livres, por algum motivo, emite uma luminescência, né? Mas em condições normais, né, quando está acontecendo ali a cadeia transportadora de elétrons, né, normal, essa luminescência não é observada. Então a clorofila vai emitir a fluorescência quando não ocorre a transferência de elétrons da clorofila aos aceptores intermediários, que é toda aquela relação ali, né, da fotossíntese da fase clara, né, a cadeia transportadora de elétrons ali na clorofila, né, nos cloroplastos, nos tilacoides. Se isso acontecer, né, naturalmente, da maneira certa, os aceptores intermediários pegando esses elétrons, não vai ter emissão de luz. Se não houver a transferência desses elétrons para os aceptores intermediários, vai ter ali uma reação quântica que vai emitir ali alguns fótons e você pode observar isso. E a questão 11 é a produção dessas plantas transgênicas, né, que receberam um gene exógeno, vamos colocar assim, pode ter sido feita utilizando a seguinte técnica. Sistema agrobacterium, que é um sistema, né, dentro da biotecnologia ali, de transferência, de você pegar um DNA e transferir para outro organismo vivo utilizando agrobactérias. Essa técnica, embora bem específica, né, mas ela é bem corriqueira e é fácil encontrar textos sobre ela na internet. Por exemplo, eu vou colocar o link para esse aqui, ó, transformação genética de cereais via agrobacterium tumefaciens. A transformação genética via agrobacterium tumefaciens, na verdade, é um método que permite a inserção de uma ou poucas cópias do transgene, né, o gene que está sendo transferido, no DNA da planta hospedeira. Enfim, eles vão falar um pouco aqui sobre a metodologia. É bom para quem quer, né, ler sobre a metodologia e tudo mais. Mas tem outros textos também muito bons na internet, é fácil de encontrar. Textinho para as questões 12 a 15, falando sobre a eletroforese, uma técnica molecular também bem comum, né? Para separação ali de moléculas, sejam proteínas ou até mesmo sequências de DNA por peso molecular. Então você aplica uma corrente elétrica, né? E você vai ter ali num gel de determinado componente, pode ser uma agarose, por exemplo, essas partes, né, essas moléculas vão sendo separadas por peso. As que têm menor peso migram mais longe no gel e as que têm maior peso migram mais devagar, portanto ficam mais para cima. E é uma técnica que tem diversas aplicações. Enfim, 12. Sobre a eletroforese de DNA, pode-se afirmar que, como o DNA tem carga negativa, certo? Os fragmentos vão se deslocar para o anodo, que é o polo positivo. Então, o DNA com carga negativa vai em direção ao polo positivo, que é o anodo. E já complementando essa ideia, questão 13, a carga do DNA indispensável para sua migração decorre da presença de uma estrutura do fosfato. A carga negativa do DNA vem do fosfato. Então aqui a gente tem a molécula, né, a estrutura do fosfato, repara quantas cargas negativas, por isso ele dá uma carga negativa ao DNA, a cadeia de o esqueleto de fosfato, né?
E por conta disso, na aplicação de uma corrente elétrica, onde aqui você vai ter um polo negativo e aqui um positivo, o DNA, que tem carga negativa, vai tender a vir em direção ao ânodo, né? ao local ali de carga positiva, porque cargas diferentes se atraem, cargas iguais se repelem. Questão 14 já é um pouquinho mais específica, né? A respeito da migração do DNA bacteriano por eletroforese, pode-se afirmar que fragmentos de mesma quantidade de pares de base podem ter diferentes velocidades de migração. Essa questão aqui eu achei um pouco complicada, pela forma como ela foi redigida. Mas a ideia central aqui é a seguinte: se você pegar um DNA normal, né, uma dupla hélice normal ali, fita dupla, não circular, você vai ter ali uma velocidade de migração. O DNA circular e outras formas de DNA também, né, que ficam ali enroscados às vezes, eles vão migrar mais rápido. Eles têm uma velocidade de migração diferente. Então, se você pegar, por exemplo, um DNA humano e um DNA de bactéria, né, um plastídeo ali, um DNA de bactéria que é circular, com o mesmo número de pares de base, e você colocar uma eletroforese dos dois, o da bactéria vai migrar mais rápido que o humano, por exemplo, né? Porque eles têm estrutura diferente. E isso determina diferenças ali na velocidade de migração no gel. A própria constituição do gel também que está sendo usado pode ter ali influência. Então, assim, é um assunto super específico da técnica de eletroforese. 15. Identifique a alternativa abaixo que não contenha uma aplicação da técnica de eletroforese. Bom, ela serve para separação de proteínas, estudos evolutivos também, tem aplicações, né, claro, para você, enfim, reconhecer ali, né, diferentes tamanhos de DNA, às vezes proteínas. Exame de paternidade, sim, exame criminalístico, sim. Duplicação de DNA, não, porque para duplicar o DNA, né, para fazer a replicação do DNA, você precisa de toda a parafernália ali, celular, para fazer a replicação do DNA. Então você precisa de polimerases, né, helicases, ligases, topoisomerases, tudo isso aí vai estar envolvido ali na replicação do DNA. Então aqui a letra E seria, né, não seria uma aplicação da eletroforese. E em relação a 16, ele pede marque a opção abaixo que contém uma enzima que não participa do processo de replicação do DNA. Nesse caso aqui eu já falei, né, A, B, C e D participam, e a replicase, que você pode já ter visto sobre elas como RNA e polimerase dependente de RNA, que é uma enzima viral ali, né, dos vírus que tem a genoma de RNA, né? Eles utilizam essa aí para replicar o genoma deles, que é um RNA. Portanto, a replicase vai estar mais envolvida ali com a replicação de RNA e não de DNA. E como dever de casa, pesquise N, a função de cada uma dessas enzimas aqui, da polimerase, da helicase, o que cada uma delas faz. Cada uma vai ter uma função específica ali na replicação do DNA. Vai ter um link aí na descrição para essa página aqui do Khan Academy, Mecanismo Molecular de Replicação do DNA. Essa imagem aqui é maravilhosa, ó. Topoisomerase desenrolando ali o DNA, né, antes da forquilha de separação, a helicase fazendo a separação das duas fitas, as polimerases aqui atuando ali, né, na colocação dos nucleotídeos, né, na duplicação propriamente dita, a ligase fazendo a ligação ali dos fragmentos de Okazaki, na replicação ali antissenso, né, feita ali na fita 5 linha 3 linha. Enfim, e para quem gosta de ler e quer saber tudo sobre o tema, capítulo 5 do Alberts, Biologia Molecular da Célula, Replicação, Reparo e Recombinação do DNA. Tem tudo aqui. Questões de 17 e 18 também dialogam, então a gente economiza um tempinho aqui com elas. 17. A molécula de ATP pode ser classificada como um nucleotídeo. Né? 18. A energia disponibilizada a partir do ATP provém de forma direta da quebra, né, da ligação fosfato na molécula de ATP. Importante conhecer essa estrutura, né, dos nucleosídeos, nucleotídeos, as bases nitrogenadas. Então a gente tem as bases nitrogenadas, ó, purinas e pirimidinas, né? Purinas, adeninas e guaninas, pirimidinas, citosina, uracila, timina. Quando você pega uma base nitrogenada dessa e associa com uma ribose, né, que pode ser uma oxirribose ou uma desoxirribose, você vai formar um nucleosídeo. Então, por exemplo, se você pegar uma uracila e associar com uma ribose, você tem uma uridina, que é um nucleosídeo de uracila. E se você começar a associar fosfatos ali, você vai ter os famosos fosfatos de nucleosídeo. Então você pode ter, por exemplo, um fosfato de uridina, né, uma uracila mais uma ribose e um fosfato, bifosfato e um trifosfato, né, dependendo de quantos fosfatos tem. O UTP, por exemplo, né, o trifosfato de uridina seria 3 fosfatos ligados a um nucleosídeo de uracila, certo? E isso seria então nucleotídeo, certo? Que pode ser uma ribose, de novo, né? Um ribonucleotídeo ou um desoxirribonucleotídeo. Se for um ribonucleotídeo, vai compor RNA, como a uracila geralmente faz, né? Se for um desoxirribonucleotídeo, iria compor DNA, o que raramente acontece na natureza, com a uracila, certo? As outras bases, né? Adenina, guanina, citosina e timina, vão ter também suas relações, né? De nucleotídeos. A timina vai estar mais associada ao DNA do que ao RNA, certo? Porque geralmente vai ser a desoxirribose, o trifosfato de timidina. Enfim, então, o ATP nada mais é do que um trifosfato do nucleosídeo, né, da adenosina. Base, adenina, enfim. E o interessante é que para você colocar esses fosfatos aqui nesse nucleosídeo, você consome energia, né, e essa energia, uma energia, né, fica acumulada ali nessa ligação fosfato aqui.
Então, quando você quebra, por exemplo, esse terceiro fosfato aqui, você libera uma grande quantidade de energia, que é o que o nosso corpo faz, né? Ele pega o ADP, né? O difosfato de algum no caso da adenosina, e transforma em ATP, fica uma reserva de energia. Quando você quebra o ATP em ADP, você libera energia. Questão 19, o vírus da dengue, flavivírus, né, da família Flaviviridia, é um vírus de RNA que possui a capacidade de produzir diretamente novas proteínas, né, enfim. Olha que interessante, ó. Após a síntese de proteínas virais, né, enzimas RNA replicases garantem a geração de novos RNAs virais. Bom, de acordo com essas informações, o vírus da dengue pode ser classificado como um. Se o texto diz que ele é capaz de produzir a partir do RNA dele diretamente nas proteínas, então ele é um vírus de RNA sentido positivo, né? Bom, rapidamente aqui no Norma Sueli, né? A seção sobre vírus de RNA de polaridade positiva. Aqui embaixo, quem é que vai estar? Famílias Picornaviridia e Flaviviridia, que é a do vírus da dengue. Questão 20. As hemorragias nos quadros mais graves de dengue decorrem da diminuição contundente na quantidade de trombócitos, que são as populares plaquetas. Questões 21 a 25 tem aqui essa imagem do sistema digestório, né? Boca, esôfago, temos ali, enfim, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestinos, né? Grosso, enfim, delgado. Ok. 21. O local em que termina o processo digestivo termina, certo? Pode ser identificado pela letra. Bom, as principais quebras, né, enfim, absorção de nutrientes a gente considera ali que termina no intestino delgado. Claro que o intestino grosso também tem ali, né, uma participação na reabsorção de, enfim, minerais, água, principalmente água, né? Mas a gente pode dizer que é ali no intestino delgado mesmo, letra E, portanto, letra D. 22. O órgão estimulado pela secreção do hormônio secretina é o... Bom, a gente vai colocar aqui, né, o pâncreas, letra D, então letra C. Bom, praticamente tudo isso que a gente está vendo ali nas questões, né? Eu vou colocar um link para essa apostilazinha aqui sobre o sistema digestório. Vocês podem também utilizar o Gitton Hall, outro livro de fisiologia para ler, para ver, né, esses temas. Aqui nessa apostilazinha tem esse quadro aqui, né, quase já no final ali, página 12, com os principais hormônios, né, gastrina, colicistocinina, secretina, né, que a gente viu lá agora, localização no duodeno, né, no intestino delgado, jejum também. Estimula a liberação de água e de bicarbonato a partir de células dos ductos pancreáticos, né? Estimula o fluxo de alcalinidade da bile, inibe a secreção do ácido gástrico e motilidade, inibe a liberação de gastrina, enfim. Interessante ter esse quadrinho aqui, né, para fazer um resuminho. 23 é bem fácil, né? Os movimentos peristálticos se iniciam no esôfago, né? Aqui na letra A. Então, letra A, cadê onde é que tá? Letra A. 24. Alguns mamíferos herbívoros, como o cavalo, possuem a seguinte estrutura mais desenvolvida a fim de abrigar micro-organismos que digerem a celulose. Seria ali, então, o apêndice aqui na letra H, né? Claro, comparativamente ali, né? Colocando aqui o intestino humano, comparando com o do boi, seria a estrutura equivalente, né, ao nosso apêndice, que no deles é mais desenvolvido e tem ali a capacidade de, através de micro-organismos, digerir a celulose. Portanto, letra H. 25 já é um pouquinho mais específico, né? Uma vitamina produzida por micro-organismos presentes em F, F sendo aqui o intestino grosso, certo? Seria então a filoquinona. Uma outra fonte para estudo do sistema digestivo também, o site que eu sempre recomendo, o Manual MSD. Tá aqui, ó, considerações gerais sobre o sistema digestivo, né? Todas as partes ali, garganta, esôfago, estômago, intestino grosso. Ele vai falar aqui, né, em algum momento que, aqui, ó, bactérias no intestino grosso também produzem algumas substâncias importantes, como, por exemplo, a vitamina K, que é a filoquinona, né? Aqui no final tem um modelo 3D do intestino grosso, dá pra pessoa girar, né, para um lado e para o outro, olhar mais de perto, mais de longe. Tem algumas curiosidades aqui, acho interessante acessar. 26. O dinitrofenol atua como desacoplador. A gente estava falando disso num vídeo anterior, lembra? Da cadeia respiratória mitocondrial. Sua ação consiste em acelerar a passagem de elétrons pela cadeia respiratória, diminuindo a passagem de íons, né, dos prótons pela enzima ATP sintase. Pode-se afirmar que uma consequência da sua ação desacopladora seria o... No caso, a consequência da ação desacopladora é maior dissipação de calor, um tema que eu meio que comecei a discutir lá naquele vídeo, né, e não quis elaborar muito porque realmente é um tema super complexo, mas tem a ver aqui com a questão do metabolismo dos ácidos graxos, né, dos carboidratos, inclusive, que vai ser maior, né, nesse momento aí de baixa produção de ATP, e vai produzir muito calor. É um tema super complicado, eu já falei, exige muita leitura, mas basicamente o desacoplamento da cadeia respiratória mitocondrial leva a aumento do consumo de oxigênio e maior dissipação de calor, por conta dessa oxidação dos ácidos graxos. E de outros carboidratos também, fonte de energia ali. 27. O ciclo de Krebs é uma etapa aeróbica da respiração, porque ele depende do NAD oxidado disponível, né? Aquele NAD+. Então, você usa NAD+, para
transformar isocitrato em alfa-cetoglutarato, né? Você reduz ali o NADH. Você usa também para transformar alfa-cetoglutarato em succinil-CoA, NAD+ vira NADH, né? E tem outro aqui, acho que malato para virar oxalacetato, né? Também faz essa redução do NAD+. Portanto, é necessário uma fonte de NAD oxidados. E para que isso aconteça é preciso a presença de oxigênio, né? Portanto, é uma etapa aeróbica do metabolismo dos açúcares. 28. No metabolismo do glicogênio muscular, não ocorre a liberação de glicose para o sangue devido à ausência da enzima glicose 6-fosfato fosfatase, que só está presente no fígado. Então vamos lá, princípios de bioquímica de Leninger, temos aqui a glicólise e a gliconeogênese, que vai estar acontecendo onde? No fígado. Repara aqui que a glicólise, né, a gente tem ali a glicose, as enzimas, né, responsáveis da glicose vira glicose 6-fosfato, segue toda a via aqui, né, virei a página, vamos voltar, segue toda a via aqui até virar, eventualmente, nos piruvatos ali embaixo, e segue para a mitocôndria, para o metabolismo, né, para virar acetil-CoA e tudo mais, mas a via inversa à glicose, que é a gliconeogênese que vai estar acontecendo no fígado, para que a glicose 6-fosfato, né, vire glicose de novo, e o fígado tem essa função, né, de suprir glicose para o metabolismo, tem que ter a participação da enzima glicose 6-fosfatase. Ela vai tirar esse 6-fosfato da glicose, transformando glicose 6-fosfato em glicose. Como o músculo não tem glicose 6-fosfatase, ele vai pegar o glicogênio, vai quebrar até algum desses intermediários aqui, talvez seja a própria glicose 6-fosfato, e vai seguir a glicólise normal, né, para produzir energia dentro ali do que for necessário. E aí, para entender o metabolismo, né, a quebra do glicogênio no músculo, a pessoa pode pegar o próprio Leninger e estudar aqui a seção o metabolismo do glicogênio em animais, que é complicadinho, eu mesmo não me atrevo assim a falar muito sobre isso aqui. Então, tem algumas etapas, né, tem enzimas envolvidas também, mas basicamente no final ele vai gerar ali uma glicose, né, 6-fosfato, e enfim. E aqui no final ele coloca, né, porque o músculo e os adipócitos não têm glicose 6-fosfatase, eles não podem converter glicose 6-fosfato, formada pela quebra do glicogênio, né, em glicose. Isso aí é uma coisa que enfim, é uma tarefa do fígado mesmo que tem essa enzima. Questões de 29 a 32, temos aqui essa figura aqui com algumas vias. Então aqui a gente tem a glicose, né, sendo transformada em ácido pirúvico, e eventualmente aqui uma das possibilidades etanol, então fermentação alcoólica, né, ácido acético, a gente pode pensar em fermentação acética, e ácido lático também, fermentação lática, certo? Questão 29. O ácido lático pode ser formado nas células abaixo, exceto nas, bom, o gabarito é musculares cardíacas. E aqui a gente está pensando no seguinte, o ácido lático, né, a fermentação lática, acontece em anaerobiose, né, o tecido muscular esquelético, né, por exemplo, nas pernas e tudo mais. Na ausência de oxigênio, ele entra, né, nessa via da fermentação lática. Portanto, nossa musculatura ela vai entrar na via da fermentação quando tem baixo oxigênio disponível. Porque tendo oxigênio disponível, né, por questões ali de feedback, né, ela vai preferir o metabolismo aeróbico, certo? Qual seria então aqui a questão? Células musculares cardíacas, porque elas são muito bem irrigadas, né, elas raramente vão ter problemas de oxigênio, elas raramente também entrariam em sistemas ali de fermentação. Portanto, elas raramente produziriam ácido lático, por exemplo, porque elas não fariam fermentação com essa frequência. O ponto é, eu não sou especialista nisso aqui, mas eu não sei se células musculares cardíacas se é completamente impossível para elas produzir ácido lático. Eu não sei se isso é impossível, como a questão está colocando aqui. E de novo, eu não sou especialista nesse assunto, então tudo que eu vou falar aqui agora é uma discussão, né? Eu tô aqui pensando alto, né? Bom, tem esse texto aqui, o papel do coração, né, no shuttling do lactato, que é, enfim, o coração eles falam aqui, né, sobre tecidos que produzem lactato, por exemplo, musculatura, e também tecidos que consomem, que são recipientes de lactato, o coração é um deles, né? O tecido cardíaco utiliza muito lactato no metabolismo, mas não necessariamente produz muito. Ele recebe, né, de outros tecidos e, enfim, utiliza ele principalmente na fase ali de prática de exercício, né? Então a gente poderia pensar, por exemplo, no cenário onde a musculatura esquelética está produzindo, né, os drivers produzindo lactato, e um recipiente seria então ali o tecido cardíaco. Então esses gráficos aqui, né, em repouso, por exemplo, o coração usa essa porcentagem aqui, né, do total de fonte de energia para ele. O lactato, e repara que em exercício, como que a participação do lactato é bem maior, né? Enfim, é um tema bem complexo, eu tô aqui meramente pensando alto. Mas aí eu chego num parágrafo que nesse aqui, ó, o coração produz lactato a partir da glicose, né? Porque as enzimas da glicólise, enfim, incluindo a lactato desidrogenase, estão altamente expressas, né, no miocárdio, especialmente em quadros de isquemia, né, em baixa oxigenação. Interessante isso, né? E, enfim, confesso que lendo esse texto aqui eu fiquei que nem cego em tiroteio, que nem barata tonta. Ele até fala sobre a evidência de, enfim, lactato sendo produzido em condições normais de oxigenação, o que também é um pouco contra-intuitivo, né? Mas basicamente assim, ele fala bastante sobre essa coisa, né, da produção do lactato. Aqui ele fala especificamente, né, o lactato sendo produzido plenamente, né, em tecidos aeróbicos. E ele fala, né,
metabolismo cardíaco, enfim, com condições ali normais, muitas das vezes. Porque eles falam um pouco sobre a dificuldade, né, de fazer exames, né, diretamente assim no tecido do coração, então eles aproveitam pessoas que estão ali com algum processo de cateterização. Bom, mas mostrou simultaneamente o tecido cardíaco consumindo, produzindo e oxidando o lactato em repouso e durante exercício. Enfim, tô demonstrando assim que isso aqui é muito complicado para mim. Eu espero que, enfim, algum especialista surja aí nos comentários solucionando esse problema. Não ficou claro para mim, por exemplo, se o lactato está sendo produzido pelo tecido do coração, né, pelo músculo cardíaco, ou se ele está estimulando a produção do lactato em outros tecidos e importando. Tá vendo? É uma coisa bem complicada mesmo, mas eu fico aqui reticente em relação a dizer que o coração não, o tecido, né, cardíaco não pode produzir lactato por causa desse texto aqui super complexo. Mas é o tipo de coisa que a OBB faz com a gente, né? Vamos lá. 30. A fermentação lática não pode ser utilizada na fabricação de pães. Aqui deve ter alguma relação com o CO2, né? Porque o CO2 é que vai gerar ali o crescimento da massa, né? O gás CO2 que se desprende ali do processo de fermentação. Aqui, brevemente, né? Só a fermentação alcoólica desprende CO2, a lática, não. Questão 31. Pode-se afirmar que a produção do ácido acético ela vai ocorrer na presença de oxigênio, diferente das outras fermentações, né? Aqui vai ser um processo de fermentação. Aqui a gente pode pensar em dois processos, né? A produção, por exemplo, de vinagre, né? Que ali você vai utilizar micro-organismos aeróbicos, né? Para oxidar o álcool produzindo o ácido acético, que é o vinagre. A gente pode pensar também, né, no metabolismo do álcool pelo fígado, produzindo também ali, né, o acetaldeído, etc. O Leninger tem até um probleminha aqui no final do capítulo 14, eu acho. Aqui, ó, fermentação para produzir, enfim, molho de soja, né? Ele fala aqui um pouco sobre a preparação, né, fermentação, utilizando ali vários micro-organismos, enfim, óleo, soja, né, etc., por 12 meses. O molho resultante, né, ele é rico em lactato e etanol, que são produtos da fermentação, né, lática e alcoólica. Como esses dois compostos são produzidos? Fermentação lática e alcoólica. Para prevenir, né, esse molho de soja de ter um gosto forte de vinagre, né, você deve manter ele completamente privado da presença de oxigênio. E por que o oxigênio danificaria aqui nesse processo? Para começar, o oxigênio inibiria a fermentação lática e alcoólica, certo? E também, na presença ali do etanol, certo? O oxigênio poderia levar ali algum desses micro-organismos aqui a produzir o ácido acético, que daria então o gosto de vinagre. Questão 32, a alternativa que melhor descreve o processo fermentativo. Bom, processo de oxidação do NADH em anaerobiose. Lembrando que a fermentação ela vai acontecer principalmente em anaerobiose porque ela é uma opção, né? No caso aqui, sim, nós que somos aeróbicos, né? Em presença de oxigênio, a gente sempre vai preferir o metabolismo aeróbico, porque produz mais ATP. Quando o oxigênio está baixo, por enfim, mecanismos ali, né, de feedback e tudo mais, as células vão perceber que precisa de ATP e vai tentar produzir qualquer ATP que seja, em menor quantidade, né, por fermentação. Então vai gerar ali o lactato, né, enfim, outros micro-organismos aí, o etanol, etc. Tudo para que a glicólise continue acontecendo, né, naturalmente. Para isso você precisa ter o NADH oxidado na fermentação, né, para que esse NAD+, que vai ser o produto da oxidação do NADH, volte para a glicólise para selar o aceptor de elétrons, né? Vou mostrar uma imagenzinha aqui para ficar menos... Aqui, né, a glicólise vai usar o NAD+, né, vai reduzir o NAD+, vai formar o piruvato, produziu alguma energia, né, pouca, mas produziu. Esse NAD+, na fermentação, vai ser oxidado, vai transformar ele em NAD+, para voltar para a glicólise. Mas enfim, lembrando que a gente tem fermentação aeróbica também, né? Nunca se esqueçam disso. A gente acabou de ver a fermentação acética ali e tudo mais. Enfim. 33. Após ingerir álcool em excesso, uma pessoa tem ressaca, pois vai ter ali inibição da vasopressina, que é o ADH, né? O antidiurético, que vai diminuir a pressão osmótica da urina. Um tema super complicado mesmo. Tem que ler lá no livro. Pega o Gitton Hall, lê lá a parte que fala sobre enfim, a osmorregulação. Ó, dependendo da edição do GitHub que vocês tiverem aí, unidade que fale sobre líquidos corporais e os rins. Especificamente, eu acho que o capítulo 27, formação da urina pelos rins, né? Acho que o 28 também é bem importante, concentração e diluição da urina, regulação da osmolaridade, etc. Influência ali do ADH, né? Tudo isso aqui é bem importante. Lembrando que o antidiurético, né, ou vasopressina, quando ele atua, ele inibe enfim, a eliminação de água, né? Ele estimula a reabsorção de água. Quando você inibe o antidiurético, você vai urinar mais, né? Sua urina vai estar mais diluída. Isso tem a ver com a pressão osmótica. A pressão osmótica também é um teminha bem chatinho, mas basicamente tem a ver ali, né, com a osmose, né, com a pressão que você precisa exercer para que, enfim, não haja passagem d'água. É um tema bem chatinho, tem que estudar, tem que pegar o livro lá e ler. 34. A ação destrutiva de drogas inaladas, como o crack, é mais veloz do que drogas injetáveis, como a heroína, uma vez que as primeiras... Aqui eu acho que tem a ver com
A letra B, né? O caminho percorrido pelo sistema circulatório até o encéfalo é mais curto. E basicamente é isso mesmo, assim, se você inala uma coisa, né, tá mais perto do cérebro, então chega lá primeiro. Enfim, vai ter efeitos também mais potentes, né? Enquanto que uma que você injeta no braço ou em outro local vai ter que circular mais, enfim. 35. Além de atuar no sistema límbico, reação de prazer e recompensa, né? Aquela parte do cérebro responsável por essas reações, é função do hipotálamo, o controle do ou da, no caso da temperatura corporal. Se vocês pegarem o Baer Desvendando o Sistema Nervoso, que é o livro que eu sempre recomendo para estudar neurociências, parte 3, capítulo 15, essa parte aqui é o hipotálamo secretor, são 4 páginas só, e aqui você aprende bastante coisa sobre o hipotálamo, né, a importância dele, as principais responsabilidades dele, né. E aqui na 36, ainda sobre o sistema nervoso, na propagação elétrica do impulso nervoso no interior da célula nervosa não atua. No caso, os neurotransmissores vão estar mais responsáveis ali pela transmissão química entre células, né. Aí, de novo, aqui no BER, né? Dessa vez eu recomendaria o seguinte: a parte 1, né? Os fundamentos do sistema nervoso. Para pessoa que não tem nenhuma noção sobre o sistema nervoso, é bom estudar o capítulo 2, né? Neurônios e glia, questão mais estrutural. Aí, os capítulos interessantes para aquela questão. Capítulo 3, que vai começar a introduzir a questão do repouso da membrana, né? Questão de carga. Capítulo 4, potencial de ação. Aqui está relacionado com a transmissão elétrica dos impulsos, né? E capítulo 5, transmissão sináptica. E 6, sistema de neurotransmissores. Aí você tem, né, todo o quebra-cabeça montado para aquela questão lá. Mudando de assunto, que 37, a perda excessiva de sangue pode levar animais à morte, né? Bom, marque a alternativa que contém um animal que perderia menos sangue caso sofresse um pequeno corte. Bom, aqui é a lesma, né? Por conta das propriedades do sistema circulatório dela, não ser um sistema circulatório fechado, mas ali que tem, né, composto ali por algumas vesículas. Tem também os vasos ali, né? Tem alguns vasos principais, mas basicamente vou mostrar a imagem porque fica melhor. E aqui eu tô mostrando um caramujo, né? Lá a gente tava falando de lesma, mas enfim, são gastrópodes, são bem próximos, o sistema circulatório é bem parecido. Basicamente essa estrutura aqui, tá vendo? Se você danificar essa parte aqui, por exemplo, onde eu tô passando o mouse aqui agora, não necessariamente vai ter um extravasamento de sangue tão absurdo como num animal de circulação fechada, por exemplo, que tem um coração bombeando, né? O coração ali em alta pressão, certo? O animal iria sangrar e eventualmente poderia vir à morte se perdesse muito sangue. Aqui, se você danifica um vasinho desse aqui, né? Vai ter um dano local ali, vai ter um extravasamento sim, enfim, de linfa, de sangue, mas não seria algo que necessariamente levaria à morte. Ele pode recuperar isso aqui, cicatriz isso aqui rapidamente, né? E o sistema, por ser aberto, né, não vai ter uma pressão tão grande, né, do sangue aqui nesse local. Então, aqui no Brusca, né, características gerais do filo molusca. Cavidade principal do corpo é uma hemocele, o sistema circulatório, em geral, é aberto, né, como eu mostrei lá. O sangue dos moluscos contém diversas células, por exemplo, amebócitos, e é conhecido como hemolinfa. Questões 38 e 39, deu pra gente esse gráfico aqui, né? Retenção de sódio por concentração de hormônio. A gente nota ali que tem um aumento da retenção de sódio com o aumento da concentração de hormônio. A gente já falou bastante de aldosterona em provas passadas, né? Bom, o hormônio diretamente responsável pelo mecanismo acima é a aldosterona. 39, além do papel descrito acima, o referido hormônio também exerce papel na reabsorção de potássio. Vocês já viram lá no Gitton Hall, né? Eu já mostrei nas provas anteriores. Mas é bom reparar como que os temas voltam, né? Então, aldosterona, retenção de sódio, reabsorção de potássio. Mas o que é importante pontuar é que a ação da aldosterona sobre o potássio é na secreção do potássio, né? No caso, na excreção, né, do potássio. Ah, inclusive utilizando ali, né, glândulas salivares e sudoríparas, né, nesse processo. Questão 40. Observe a figura que representa de forma esquemática o ciclo menstrual. Pode-se afirmar que o pico de ação da progesterona ocorre principalmente entre os dias. É um pouquinho depois ali do meio, né, do período da ovulação. Então deve ser por volta ali de 17, 24. Então aqui, ó, o pico da progesterona aqui em roxo, certo? Aqui, ó, dia 14, né, 21 aqui. É por volta aqui mais ou menos do 17 mesmo, né? 17 e 18. Entre 18, 17 e 24, tá certo lá. 41. A antracologia é a caracterização, interpretação e análise de restos de madeira carbonizados. Um dos objetivos do estudo dos carvões é a possibilidade de reconstruir a vegetação e o clima de uma região de interesse. As análises antracológicas são possíveis porque o gabarito letra A, a estrutura anatômica do lenho, xilema e floema são preservados após a carbonização, e eu mesmo fiquei muito surpreso quando vi que isso aqui era verdade. E sim, a OBB me obrigou a ler o primeiro Atlas Antracológico de Espécies Brasileiras. Eu nunca achei que eu fosse ler algo nesse tipo na minha vida, mas aqui dentro tem algumas coisas interessantes. No capítulo 4 ele fala sobre carbonização e mudanças estruturais no lenho, e é claro que sofrem algumas alterações, né? Óbvio, você está queimando a madeira, né? Ela vai ter ali todo um enegrecimento, né? Vai ter ali mudanças estruturais, mas interessante que ele fala aqui no final, ó, teve alguns estudos ali, né? No sentido de buscar o que que muda
avaliar as modificações estruturais, né, no carvão obtido, enfim, em diferentes temperaturas e tudo mais. Perda de massa, né, óbvio, porque vai desidratar, vai perder água por conta da combustão. Enfim, amostras, contração ansiotrópica, enfim, algumas mudanças ali bem técnicas. Agora, a carbonização provoca fusão das paredes celulares, ok, fica mais homogênea, né? Os vasos podem ou não apresentar alterações morfométricas, assim como deformações e rompimentos da membrana. Aqui embaixo, as pontuações guarnecidas são perfeitamente bem preservadas. Então, pontuações, né? Entre os vasos ali. O parênquima axial permanece distinto e apresenta poucas modificações, podendo ou não manter seu conteúdo. Os raios geralmente mantêm suas características morfológicas próprias. Então, assim, muita coisa se preserva, né? Muita coisa se mantém. Em relação ali aos vasos, parece que tem pouca, realmente, variação. Então, eles também fizeram algumas mensurações ali em relação aos vasos, né? Bom, a redução do diâmetro tangencial, a frequência dos vasos e o diâmetro tangencial não apresentaram diferenças significativas. Frequência dos raios. Isso aqui, né, comparando o lenho com o carvão, né? A madeira com o carvão. A frequência dos raios aumentou na maioria dos indivíduos, mas esse aumento não foi estatisticamente significativo. Bom, por fim, esse trabalho comprova que a carbonização provoca apenas ligeiras modificações quantitativas na estrutura original do lenho, cuja organização celular é inteiramente mantida no carvão. Incrível, né? 42. Vitamina que, uma vez ativada pelo paratormônio, aumenta a reabsorção intestinal de cálcio. O calciferol, vitamina D, falamos disso no vídeo passado. 43. Os biofilmes formam uma comunidade complexa e estruturada de células bacterianas, envolta por uma matriz extracelular de polissacarídeos aderidas entre si. Bom, sobre biofilmes, né? Foram feitas 5 afirmativas. Os biofilmes apresentam grande importância em estações, né, de tratamento de água ou efluentes. Ok. As células em biofilmes são de 500 até 1000 vezes mais resistentes quando comparadas às células planctônicas. Não tem como saber isso aqui, né? Pode ser que esteja certo, mas não tem como saber. 3. Biofilmes são as únicas estruturas microbianas que permitem a coexistência de organismos aeróbicos e anaeróbicos. Eu ficaria aqui em dúvida só em relação a únicos, mas ok, poderia passar. 4. As células bacterianas em biofilme formam uma estrutura tridimensional, isso aqui está correto. 5. É difícil erradicar um biofilme utilizando um único tipo de tratamento. Sim, porque são muitas colônias ali juntos, né? Então você precisaria de um tratamento mais, assim, eclético, né? Que abrangesse uma maior quantidade de espécies, né? O gabarito aqui era a letra E, todas estavam corretas, né? Eu acho que a número 2 não tinha como saber isso aqui, 500 a 1000 vezes, não tem como avaliar isso. Só a pessoa consultando realmente numa literatura, né? E, enfim, eu acho que eu ainda não tinha feito nenhuma recomendação de livro, texto para microbiologia. Tá aqui, Tórtora de Microbiologia. Dá pra achar lá no LibGen. Ou LabGen, né? Enfim, um livraço, tem tudo aqui sobre microbiologia. É um tema que eu particularmente não gosto muito, mas... 44. Assinale a opção que relaciona corretamente um hormônio esteroide com sua função no organismo. Aqui na letra A, repara, a aldosterona aumenta a excreção de sódio. A gente acabou de ver que retém sódio, né? Enfim, excreção de potássio ok, mas retenção de sódio, então tá errado. Letra B, o cortisol exerce múltiplas funções no controle do metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. Aqui está correto. Todas as outras têm alguma coisa trocada, algum erro, né? Alguma, enfim, contradição. Então aqui no GitHub para mostrar, né, que assim como a aldosterona, o cortisol também tem uma origem ali a partir do colesterol, né? E aqui, funções dos glicocorticoides, ó, efeito do cortisol sobre o metabolismo dos carboidratos. Na próxima página tem efeito do cortisol sobre o metabolismo de proteínas. E na página seguinte, efeitos do cortisol sobre o metabolismo de lipídios. 45. A equidizona é um hormônio presente nos animais do filo artrópoda e é responsável por estimular as células do epitélio a iniciarem o processo de muda. A gente já tocou nesse assunto, tem alguma prova aí na série. Não lembro. Parece que já faz algum tempinho que caiu, né? Mas, enfim. Basicamente é isso aqui mesmo. Equidizona vem da palavra equidize, né? Que é o processo de muda ali nos artrópodes. E todos os componentes daquele superfilo equidizozoa, né? Enfim, fazem esse processo, portanto, bom, para as questões 46 e 47 já começa a vir uma coisa mais botânica aqui, eu já começo a ficar mais feliz. Para fazer uma rosa arco-íris, basta usar uma rosa branca, dividir seu talo em 4 partes e mergulhar cada parte numa água, né, com corante diferente. Conforme ilustrado abaixo, a imagem tá uma porcaria, mas basicamente eles pegaram um ramo, né, com uma rosa e, enfim, dividiram ali o galho, né, vamos colocar assim, o ramo, com um pedaço em cada tipo de corante e a rosa vai sugar, né, aquela água colorida e vai expressar essa cor ali na pétala apenas por transporte, né, porque essa água colorida vai chegar na pétala através do xilema, certo? E a rosa vai então exibir aquela cor ali, a pétala, né? Xilema aí responsável por transportar, né, água e, enfim, seiva bruta, né?
das raízes até as partes aéreas. Bom, 47. Quais as estruturas vegetais estão envolvidas no processo de transpiração facilitando a nova coloração da rosa? Porque a gente lembra lá, né, da teoria de Dickson, né? De transpiração, através da transpiração, então forma-se aquele sistema ali de sucção d'água, né? De maneira genérica, a gente poderia pensar em estômatos, xilema e pelos absorventes. Os pelos absorventes relacionados ali à raiz, eu não sei se nesse caso aqui teria raiz ali naquela, né, não ficou especificado ali no experimento se isso aqui seria assim o ramo, né, que foi cortado e colocado direto na água, ou se teria ali alguma raiz, não sei. Bom, pelos absorventes caso houvesse raiz, né? Se não houvesse raiz, ia direto mesmo pelo talo, né, pelo ramo da flor. E os estômatos aqui envolvidos, claro, né, na transpiração. Bom, questões 48 e 50 a 50, né? Ok, parasitologia, vamos falar sobre esquistossomose. E para não dizer que eu nunca recomendei um livro de parasitologia, tá aqui, Neves, de Parasitologia Humana, de Neves, tá? Um livro que eu usava na faculdade. Honestamente, eu não gosto muito de usar livro, eu gosto, assim, de recorrer àqueles sites, né, que eu sempre mostro aí, a Manual MSD, enfim, aquelas apostilas da USP, tem muita coisa boa lá. O livro, ele tem seu valor, né, claro, mas eu sempre achei esse livro aqui bem enfadonho de ler. Eu vou mostrar algumas páginas aqui só avulsas, assim, só pra mostrar a estrutura. Ó, tô mostrando páginas avulsas que nem tem a ver lá com o tema, tá? Só pra vocês verem assim a estrutura mais ou menos da. Eu sempre achei ele bem enfadonho de ler, muito texto, assim, imagens pretas e brancas, eu não gosto muito particularmente. Tendo um recurso mais colorido, né, mais fácil, mais objetivo, eu dou preferência, mas eu usava esse livro aqui na faculdade. Bom, então o texto falou sobre esquistossomose. 48. Qual o hospedeiro intermediário da esquistossomose? Você lembra do esquistossoma, né? Tem ali o caramujo, certo? Que vai estar lá na lagoa, e o homem vai chegar lá, né, através dos dejetos, né, das fezes, vai liberar ovos no ambiente, os ovos vão eclodir. Miracídeos, se eu não me engano, né? Vão chegar no caramujo, vão se formar ali em larvas cercária. O caramujo vai liberar as cercárias, vai contaminar o homem. Né? Então o caramujo é o hospedeiro intermediário e o homem é o hospedeiro definitivo do esquistossoma mansoni. 49. Qual é o hospedeiro definitivo da esquistossomose? O homem, né? Cadê? Letra A. 50. A vacina consiste na introdução de antígenos no organismo para desencadear uma resposta primária, né? Letra D, resposta imunitária primária. E, enfim, que é o primeiro contato que você tem com um determinado antígeno, né, determinado micro-organismo, você tem uma resposta primária, que tem ali uma determinada potência. Quando você tem um novo contato com aquele antígeno, aí você tem uma resposta secundária que é mais potente que a primária, porque você já vai ter ali células de memória, né, enfim, alguns anticorpos que sobraram. A resposta é mais rápida e mais potente. 51. O axolote, ou axolote, ou azolote, eu tenho muita dificuldade com palavras que têm X, né, a pronúncia eu nunca sei, então pode ser qualquer uma das três. Eu vou falar aqui axolote, porque é mais fácil. É um nome asteca, né, desse animal aí, significa monstro aquático. Segundo a mitologia asteca, né, esse seria o deus da morte, da iluminação e da monstruosidade. Cara, eles têm um deus da monstruosidade, que coisa maneira, né? Bom, etc. Tá, bom, sendo assim, blá blá blá, ok. O axolote, ou axolote, é uma salamandra que mantém características da fase larval na vida adulta. Quais seriam essas características? Tem que ser brancas e cauda, né? Não pode ser outra coisa. Patas dianteiras eles não têm na fase larval. Aqui, pata de novo, né? Faringe e cordão nervoso, uau. Enfim, notocorda. Ugh. Tem que ser letra B, brancas e cauda. Vou tentar achar um texto sobre esse animal pra botar na descrição aí. E vou pesquisar mais também sobre o deus da monstruosidade. 52. O ritmo de desenvolvimento do embrião de uma espécie é controlado pela taxa de crescimento do organismo e a taxa de modificação corporal. Então tem esses dois fatores, taxa de crescimento e modificação corporal, ao longo do tempo. Mutações aleatórias podem alterar as configurações do embrião em desenvolvimento, podendo alterar o corpo inteiro ou órgãos individuais, por exemplo. Alterar o corpo inteiro é bem radical, né? Caso essas mutações tivessem diminuído a taxa de modificação do corpo de uma salamandra, lembrando que são dois fatores, né? Modificação corporal e taxa de crescimento. A taxa de modificação do corpo é mais mantido todo o resto, que eu suponho que seja a taxa de crescimento, né? Os únicos fatores que eles citaram, indique o que poderia acontecer com o axolote ou axolote. Bom, não tem outra resposta, né? O gabarito tem que ser letra C, extinção da espécie, porque, embora eu acho que essa pergunta aqui tenha sido bem, assim, mal, não sei, mal projetada, não sei. Mas, enfim, se você muda um fator, um parâmetro tão importante no desenvolvimento embrionário, você vai matar todos os indivíduos, né? Porque nenhum deles vai realmente se desenvolver e sequer nascer. Então, assim, se todos os indivíduos nascem com essa mudança, a espécie entraria em extinção. Achei essa questão bem doida, mas ok, né? Só para não perder a deixa aqui. Se você alterou a taxa de modificação corporal, diminuiu isso, você vai mudar menos. Mas manteve a taxa de crescimento, você vai crescer na velocidade normal, né? E vai mudar menos durante esse tempo, né? Só para refletir um pouquinho assim, porque realmente achei essa questão bem louca.
53. Exemplar da árvore sequoia vermelha, nativa da Califórnia, foi clonada para repovoar florestas. Então você vai clonar o mesmo indivíduo para repovoar florestas inteiras com o mesmo indivíduo. O que poderia dar errado aqui? As sequoias conseguem absorver grandes quantidades de CO2, né? Ok. A ponte, bom, ela tem essa função, né? A ambiental, né? De sequestrar CO2 da atmosfera. Certo. A ponte é a alternativa que apresenta uma desvantagem da prática de clonagem em vegetais. Se todos os indivíduos estarão suscetíveis a uma mesma praga, porque é literalmente o mesmo indivíduo, são clones, né? Então, se um está suscetível a uma coisa, os outros também estão. 54. Em um ecossistema onde o solo é instável, pouco oxigenado, isso aqui é manguezal. Frequentemente inundado pelas marés, com altos teores de sais na água, manguezal, manguezal, manguezal. As plantas desenvolvem adaptações para que sua sobrevivência seja possível. Uma delas é a viviparidade, que consiste no desenvolvimento do embrião ainda preso à árvore-mãe, que se desprende após ter completado, né, sua formação, e aí, enfim, vira um propágulo, né, porque ela solta aquele embrião já formado, ele vai boiando na água até eventualmente achar um substrato lá para se fixar. Essa adaptação é encontrada no manguezal. Se você já foi num manguezal ou numa praia próxima a manguezais, né, você já deve ter visto essas estruturas aqui na areia, né? Isso aqui são os propágulos das espécies de mangue, as principais espécies de mangue, né? Risófora, né, que é o mangue vermelho, Avicênia, que é o mangue preto, e Lagunculara, que é o mangue branco. Então, assim, é bem comum encontrar isso aqui em praias próximas a manguezais, né? Enfim, onde tem ali o aporte contínuo dessas estruturas, isso aqui são os propágulos, então, das espécies de mangue. Procura quando você for na praia, se tiver um manguezal próximo, se você não vai ver alguma dessas coisinhas aqui. 55. Pelos da lebre americana mudam de cor naturalmente ao longo do ano, de acordo com um padrão fixo, independente das condições do ambiente. Durante o inverno, época fria, portanto neva, né? Então fica branco, ela é branca. E no verão, ela fica marrom. Enfim, no verão, né, a neve derrete, fica ali o chão, né, deve ficar verde e marrom, né, por conta da vegetação. Indique qual recurso utilizado pela lebre para permanecer indistinta no ambiente que a cerca. Isso é um tipo de camuflagem, né? Claro que não é algo voluntário, né? Não é algo que ela ativa ali um botão e faz. É uma coisa que foi selecionada, né? Seleção natural. Enfim, funciona, né? 56. Em uma determinada raça de cães, dois pares de genes autossômicos e com segregação independente estão envolvidos na pigmentação de pelos. Então é dihibridismo sem, né, sem linkage, sem ligação gênica. O alelo P determina a cor preta e o Pzão, né, P maiúsculo e P minúsculo, marrom. No outro par de genes, o alelo Azão atua permitindo a formação de pigmento e o azinho, no caso, não formação de pigmento. Então, albinismo. Né? Se fosse azinho, seria albino. Isso aqui é um caso de epistasia, né? Ok. Assinale a alternativa que indique corretamente a proporção fenotípica do cruzamento entre um macho, pezão, pezinho, azão, azinho, e uma fêmea, pezinho, pezinho, azinho, azinho. Que é um cruzamento teste, né? Você pegando ali alguém de algum genótipo e cruzando com um homozigoto recessivo. Então, cruzamos pezão, pezinho, azão, azinho com pezinho, pezinho, azinho, azinho. Deu aqui, né? 4 de 16 pretos, 4 de 16 marrons e 8 de 16 brancos. Então, a gente tinha ali uma proporção, né, de 2 brancos para cada um preto e um marrom, né? Se a gente fosse simplificar isso aqui, daria 1/4, né, preto, 1/4 marrom e 2/4 branco. Lembrando que esses aqui ficaram brancos a despeito de ter o P maiúsculo, né? Porque o azinho determina, né, não pigmentação, independente de qual seja o genótipo pro gene P. Então aqui nós teríamos na prole, né, a proporção 1 preto para 1 marrom para 2 brancos, como a gente viu lá no slide. Bom, para as questões 57 e 58 eles colocaram aqui um textinho sobre a Era do Gelo 3. Questão 57. Identifique qual era do período geológico, qual era e período geológico houve o apogeu, a fase máxima, né, de domínio dos dinossauros no planeta Terra. Jurassic Park, né? Jurássico na Era Mesozoica. 58. Assinale a alternativa que indique, respectivamente, o filo e uma característica da noz fujona do Scratch. Aquilo, na verdade, é um fruto, né? Que em português chama bolota, né? Em inglês, acorn. Basicamente é essa coisinha aqui, né? É o fruto do oak, carvalho, né? A árvore. Que é uma angiosperma, né? Portanto, isso aqui é um fruto, né? Tem uma flor, obviamente. E é um fruto de uma angiosperma. Portanto, angiosperma, fruto, letra D. Bom, texto para as questões 59 a 60 fala um pouco isso aqui sobre bacteriófagos, né? A possibilidade de usar bacteriófagos, que são vírus que atacam bactérias e, portanto, matam bactérias, né? Bom, eles poderiam substituir ali alguns antibióticos, né? Em bactérias que desenvolveram resistência. 59. Os vírus são organismos obrigatoriamente parasitas, uma vez que só se reproduzem quando no interior de seus hospedeiros. Sobre os vírus, é correto afirmar que, bom, eles não são maiores que bactérias, de maneira nenhuma. Vamos ver aqui, letra B. Transcriptase reversa na síntese de RNA errado, DNA no caso, né? Bom, letra E. Podem desempenhar funções semelhantes aos antibióticos, ocasionando a lise bacteriana e impedindo a reprodução das bactérias. Ok, correto. Vírus pode atacar tanto células animais como vegetais, tá?
não possuem estrutura celular. 60. Suponha que um pesquisador produziu um vírus formado pelo material genético do bacteriófago A. Então você tem ali o genoma, certo? Toda a informação genética do bacteriófago A. E a cápsula, apenas a proteína, né? Porque a cápsula é uma estrutura proteica, do bacteriófago B. Se esse vírus se reproduzir, pode-se prever que sua descendência terá necessariamente todas as informações do bacteriófago A. Então ele vai construir uma cápsula, né, do bacteriófago A e o material genético do vírus A também. Tudo do vírus A, porque o genoma dele é que determina, né, a estrutura da cápsula. E com isso ficamos por aqui. No próximo vídeo eu pego a partir dessa questão 61 aqui, com um textinho um pouco longo. Enfim, até lá.